Boa noite, irmãos em Cristo. Estamos reunidos nesta segunda-feira bendita, em que todos, juntos e conectados pela espiritualidade, por Ismael, Pai João, a termos um banquete de luz. Então, para a harmonização, irei ler um trecho do livro Veleiro de Luz, do Dr. Bezerra de Menezes. Serviço e oração são companheiros que dão ao nosso espírito o supremo gozo da bem-aventurança. E é aqui, meu amigo, que enviamos aos céus as nossas súplicas, para que teu coração sinta a doce companhia do Mestre, ao teu lado, conduzindo-te amorosamente ao reino da paz, da regeneração pelo sofrimento. Que o Senhor nos ilumine. Lindo, né? Profundo. Então, diariamente, temos uma leitura de harmonização, um vídeo para as nossas preces e depois a mensagem espírita. Todas as noites temos essa oportunidade maravilhosa, às 22h30, em que todos estão convidados para essa chuva de bênção, esse banquete de luz, essa oportunidade de estudo e iluminação. Queridos e amados irmãos em Cristo, estamos aqui reunidos na corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo, para juntos orarmos uns pelos outros. Sob a égide de Ismael e sua bandeira, Deus, Cristo e Caridade, silenciemos os nossos corações. Aquietemos as nossas mentes. Oração pela humanidade. Deus nosso Pai, misericordioso e bom, diante das sombras que se espalham sobre o nosso planeta, desejamos rogar a sua ajuda como jamais o fizemos antes. Sabemos que o Senhor é onisciente e sabe tudo o que acontece neste minúsculo grão de areia que chamamos terra, mas desejamos externar a nossa singela oração. Senhor, muitos dos teus filhos se esqueceram que são filhos da luz e se obstinam em disseminar trevas por onde passam. Alguns homens perderam a fé na vida, perderam a fé no Senhor e se perderam. Outros pensam que a terra está à beira do caos e que o Senhor, que acende as estrelas e faz girar os astros, abandonou a humanidade terrestre. Compadeça-se de nossas misérias morais e abençoe-nos. Releve a nossa ignorância,
tolere a nossa ingratidão e perdoe a nossa falta de fé. Esquecidos de que em essência somos luz, Senhor, permitimos que as sombras nos cubram a visão e nos infelicitem. Há tanta falta de luz no mundo, Senhor. Enquanto o amor se esgueira, tímido, a violência se mostra em plena luz do dia, sem disfarce. Até parece, Senhor, que muitos dos seus filhos enlouqueceram, acreditando-se senhores da terra e dos seus irmãos em humanidade. Há homens que esqueceram os verdadeiros valores do espírito e penhoram seu patrimônio moral em troca de dinheiro, como se o dinheiro fosse a única coisa que importa. Alguns até agem como se o dinheiro fosse seu único e poderoso Deus. Sabemos, Senhor, que o homem é o único ser capaz de reconhecer a sua soberania, mas, às vezes, dá a impressão de que os animais são mais dóceis e executam de maneira mais eficiente as tarefas que lhes cabem na sua obra. Senhor, por tudo isso queremos lhe rogar, ajude-nos a construir um mundo melhor, de onde a guerra seja banida de vez por todas. Um mundo onde o ser humano seja mais valorizado do que algumas notas de dinheiro. Um mundo onde o ser humano seja mais importante do que um cargo, do que um pedaço de chão, do que um papelote de drogas, do que outro interesse qualquer. Eis nossa rogativa, Senhor. Ajude-nos a enxergar um pouco além dos nossos próprios interesses para construir a paz tão almejada e tão pouco buscada de verdade. Ajude-nos a retirar dos olhos a venda da vaidade que nos impede de enxergar as nossas deformidades morais e nossa pequenez diante da sua grandeza. Ajude-nos a romper essa concha de egoísmo que nos paralisa as mãos e nos impede de estender os braços para ajudar nossos irmãos. Ajude-nos a diluir essa máscara de prepotência para que possamos entender que nada somos sem o seu amor. Ajude-nos, Senhor, a elevar o olhar acima da própria estatura para vislumbrar o horizonte e caminhar em sua direção. Ajude-nos a abrir mão da autopiedade e lançar o olhar em redor, descobrir nosso próximo e nos aproximar dele. Ensina-nos, Pai, a construir pontes de entendimento, a estreitar laços de amizade, a entender o semelhante a amar. Ajude-nos, Senhor, a admitir a própria fragilidade, a livrar-nos da arrogância, a construir jardins, a espalhar perfume, a enxugar lágrimas, a caminhar com coragem, a acreditar na vida e no seu incondicional amor, a disseminar esperança, a sorrir sempre, a perdoar sem condições e, por fim, Senhor, ajude-nos a voltar nosso olhar para as estrelas, mesmo que nossos pés ainda se achem encharcados de lama. Que assim possa ser, Senhor. Texto da equipe de redação Momento Espírita. Quando a dor e a fraqueza batem nossa porta,
É normal ficarmos sem ânimo e sem forças para lutar. É nesses momentos que devemos rezar com muita fé a oração do credo e voltar o nosso rosto para Deus Todo-Poderoso. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, nosso único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, nas santas casas do Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título: Ninguém se retira. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Em João, capítulo 6, versículo 68. À medida que o mestre revelava novas características de sua doutrina de amor, os seguidores, então numerosos, penetravam mais vastos círculos no domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhes caberia, afastaram-se, discretos, do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina, longe de violar os princípios da liberdade, reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou aos discípulos: Também vós quereis retirar-vos? Foi nessa circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia, para sempre gravada no edifício cristão. Realmente, quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus jamais sentirá emoções idênticas à distância dele. A sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Compelido em várias ocasiões por impositivos da zona física, o companheiro do Evangelho sofrerá acidentes espirituais, submetendo-se a ligeiro estacionamento. Contudo, não perderá definitivamente o caminho. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum olvidará o mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Por este motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? É que o mundo permanece repleto de filósofos, cientistas e reformadores de toda espécie, sem dúvida respeitáveis pelas concepções humanas avançadas de que se fazem pregoeiros. Na maioria das situações, todavia, não passam de meros expositores de palavras transitórias, com reflexos em experiências efêmeras. Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações, e, com ele, encontramos os roteiros da vida eterna. Queridos irmãos, queridas irmãs, dando continuidade à série 2 Minutos com os Operários da Paz, vamos mais uma vez refletir sobre o Evangelho. E Lacordaire, no capítulo 5, item 18, vem nos falar do bem e do mal sofrer. Vamos ver um trechinho?
bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. E Emmanuel, ele nos fala que o Velho Testamento é o clamor dos homens a Deus, e o Novo Testamento é a resposta de Deus aos homens. E Jesus vem nos dizer que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, meus irmãos, temos que ter mais confiança, mais fé no nosso Criador, termos mais compreensão dos ensinamentos de Jesus e, nesses ensinamentos, ter mais força, mais coragem de resistir às provas da nossa vida, não ver nas nossas aflições, nas nossas angústias, nada mais do que uma prova, né? Como está a nossa fé, como estamos diante dos ensinamentos do Mestre, estamos compreendendo que o sofrimento é normal na Terra e que precisamos passar por todas essas dores com resignação, com paciência, com benevolência, com muita tolerância. E assim é a nossa vida, né? O nosso rumo à angelitude. Então, que tenhamos mais fé, mais coragem e muita paz nos nossos corações. Graças a Deus.